amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos começando hoje uma nova viagem, agora em torno do livro Conflitos Existenciais, psicografia de Edivaldo Franco, autoria de Joana de Ângeles. E como anunciamos na segunda-feira passada, né, estaríamos dando início hoje com a introdução, para que possamos, nessa viagem, refletir juntos sobre as propostas que Joana de Ângeles nos oferece, a fim de nos conhecermos mais e, com este autoconhecimento, podermos ter um maior controle, vamos dizer assim, da nossa vida, das nossas buscas, dos nossos propósitos. E, consequentemente, poderíamos até afirmar, sem sombra nenhuma de errar, que à medida que vamos nos conhecendo mais, nós nos tornaremos mais felizes. E aqui a proposta é conhecermos mais os conflitos que existem e vermos onde nós nos enquadramos dentro desses conflitos, qual nos pertence e como podemos equacioná-los ou aprendermos a conviver com eles. Daí porque o título do livro, Conflitos Existenciais, onde ela vai trazer uma abordagem de vários conflitos, não todos, é lógico, considerando que o capítulo aqui, ele tem a seguinte estrutura, né? Ela traz inicialmente o tema, depois algumas consequências que esse assunto, aquele conflito pode nos oferecer dentro da existência, e por fim, no terceiro tópico, ela nos oferece a terapêutica para o conflito existencial analisado. Nós vamos trabalhar a seguinte estrutura de reflexão em dois momentos para cada capítulo. Ou seja, dedicamos 2 segundas-feiras para cada capítulo, onde vamos abordar o tema, o conflito, as causas, as variações e, por fim, a proposta de solução, de equacionamento da problemática trazida para a nossa meditação. E reservamos para hoje reflexão em torno da introdução, né, que ela é muito rica de propostas para as nossas meditações. E ela começa a introdução afirmando que a marcha do progresso ela é inexorável. Em outras palavras, a marcha da nossa ascensão espiritual ela é contínua, né? Ela pode ser até perturbada, dificultada, porém nunca fica completamente retida em conveniência dos indivíduos ou dos grupos, paralisando o seu processo. Então, é tipo assim, nós podemos até parar por um instante, mas não para sempre, porque essa ascensão, como eu disse, ela é contínua, e essa busca do espírito pela sua perfeição, pelo seu progresso, é algo que não pode ser detido de forma alguma. Agora, em função do uso do livre-arbítrio, das interferências de outros sobre esse livre-arbítrio que possuímos, nós podemos retardar nosso avanço, nosso progresso, como podemos também ficarmos estacionados, paralisados, mas jamais a gente, digamos assim, regride em termos de evolução enquanto espíritos que somos. Deixar bem claro, fazendo essa ressalva e abrindo esse parênteses. Então, reforçando, por mais que se queira impedir o avanço, o progresso, seja
individual, seja grupo, né? Grupo aqui poderíamos envolver da própria humanidade como um todo, mas em algum momento a coisa vai acontecer, vai fluir, para que essa busca continue sempre. Então, a criatura humana, ela está destinada à plenitude. Gosto muito de uma expressão de Marcos Pris, quando ele diz que nós estamos destinados à glória estelar, significando essa plenitude que Joana de Ângeles propõe. Estamos destinados à condição de espíritos puros, espíritos perfeitos, que seria, de uma certa forma, né, envolvendo aí também esse estado de plenitude. Apesar de que nós podemos experienciar vislumbres desse estado de plenitude sem ainda sermos perfeitos ou espíritos puros. Então, muitas vezes a gente avança, né, sob injunções muito pesadas, muito dolorosas, né? E isso resulta normalmente da nossa ignorância ou da má utilização dos recursos que a divina providência coloca ao nosso alcance, é o que afirma Joana de Ângeles. Ela também vai dizer que somos de origem divina, experiência mais diferentes, as diferentes experiências, né? Mais diferentes manifestações da vida. E com isso nós vamos desenvolvendo os valores sublimes, os potenciais que trazemos conosco, adormecidos em nossa intimidade, né, na forma de germe, para que possa germinar e atingir a sua finalidade, né, que é nos conduzir à felicidade à qual nós estamos todos destinados. E essa felicidade é interessante a gente observar que ela deverá ser conquistada passo a passo, afirma Joana de Ângeles, mediante esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que esses potenciais desabrochem, essas possibilidades venham à tona, nos impulsionando para cima, para o alto, para a conquista da glória, para a conquista, consequentemente, da felicidade e da própria paz. Mas isso não vai acontecer, como ela propõe, sem luta, né? Sem enfrentamento de, de dificuldades. Daí porque os conflitos, vamos dizer assim, os desafios existenciais, eles existem para todos. Agora, se esses desafios vão se transformar em conflitos, aí já é uma outra questão que vai correr por conta do livre-arbítrio de cada um. E é assim que, através de múltiplas, vamos dizer, reencarnações, o espírito vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, né, de reencarnação em reencarnação. Daí porque a grande finalidade da reencarnação não é outra, segundo os espíritos a Kardec, senão o progresso da humanidade. E com esse progresso, com esse aprimoramento, o espírito vai se libertando do seu primarismo, daquelas condições mais primárias, mais animais que traz consigo, como registro das experiências transatas. Então é importante que, avançando no rumo da sublimação, o ser vai se dando conta dessas etapas anteriores para entender o que lhe cabe vencer na etapa atual, a nível de desafio. É interessante porque o sentido da vida inteligente na Terra, ela é sempre ascensional, né? E que vai ser conseguida, vai ser lograda através desses desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto todos eles são carregados das heranças,
vamos dizer assim, negativas, como ela propõe, e que procedem dessas reencarnações anteriores, quando nós estagiamos em estágios mais primários da evolução e fazemos esses registros negativos inferiores e que a cada etapa nós vamos buscando superar. Então, em razão disso, esses desafios apresentam-se muitas vezes como conflitos perturbadores e que acabam enfermando a pessoa, desorientando, empurrando para situações, às vezes, bastante dolorosas, quando eles não são enfrentados com tranquilidade, quando não são direcionados com sabedoria, quando não são enfrentados com valor. Poderíamos, assim, pensar que não é o desafio em si, é como a gente considera ele, é como a gente percebe a dificuldade existencial, né? Como é que nós vamos passar por aquela prova, por aquela situação, sem transformá-la num conflito perturbador dentro da nossa existência. Então, durante muito tempo, acreditou-se que o ser humano ele vinha ao mundo, nascia como se fosse uma folha em branco, como alguns pedagogos da antiguidade costumava colocar que é como se fosse uma tábua rasa, né? Um papel em branco, virgem, para você imprimir tudo aquilo que precisa. Aí, durante muito tempo, se concebeu que a imitação era a fonte básica desse aprendizado. Não anulando essa possibilidade, mas a gente não pode esquecer que somos herdeiros de nós mesmos e trazemos em cada etapa reencarnatória o somatório de tudo aquilo que nós já vivenciamos e que se transformou em benefício ou malefício para se manifestar dentro da nossa existência atual. Por isso, existem as experiências significativas, né, que demonstraram que a tese era destituída de legitimidade, ou seja, de sermos como uma tábua rasa ou um papel em branco, né? E isso graças às experiências feitas com pessoas cegas, por exemplo, né? Que demonstravam expressões de tristeza, de alegria e outras, independente de nunca terem visto, de nunca terem podido imitar outra pessoa. Então, de onde é que vem isso? Nós já trazemos conosco. Assim como também proveniente de povos primitivos que vivem na Terra e, quando visitados por pesquisadores e através das suas observações, detectaram no semblante desses personagens que não tiveram contato nenhum com a civilização, né? As mesmas características de dor, de alegria, de prazer e assim por diante. Também é importante a gente ter isso em vista para nós assimilarmos conforme a doutrina propõe, que nós trazemos das nossas experiências passadas a nível de reencarnações o registro de tudo aquilo que nós experienciamos, né? E na existência atual, principalmente aqueles que nos marcaram de uma forma mais veemente, e por isso o espírito em si mesmo, ele sabe o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser construído. Então, em função dessas constatações feitas pelos pesquisadores, na raiz, portanto, de todo processo aflitivo, existe sempre, afirma Joana de Ângeles, uma espécie de herança psicológica que nós trazemos de outra existência. Não é herança psicológica no sentido de herdarmos dos pais ou dos avós, não. Herdamos de nós mesmos, okay? Por isso manifestamos na existência atual essas heranças provenientes dessas experiências vividas no passado distante ou no passado remoto.
e que surge na atualidade como uma necessidade, quando perturbadora, de reparação, correção, né, para favorecer o espírito em processo de aprendizagem e de evolução, com novas aquisições e, consequentemente, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado do indivíduo. E é desse modo, portanto, que a felicidade no mundo ela é possível, sim, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. É lógico que aqui eu entendo o que ela está falando, né, como Jesus fala também no seu Evangelho, da felicidade relativa. Então, ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, para sentir dor, mas para criar condições favoráveis à saúde real, à alegria plena, portanto, condições para ser completamente feliz. E mesmo nos casos de expiações bastante intensas, vigorosas, é importante a gente levar em consideração que o empenho ou o trabalho por nós nos libertarmos, né, vai nos favorecer esse encontro com o júbilo, com a felicidade, né, quando lograrmos a completa libertação, já que nós nos encontrávamos ou nos encontramos encarcerados por nós mesmos nas malhas desses conflitos perturbadores. E que nós vamos conseguir essa libertação através de todo um processo, às vezes, de dor, né, que tem a sublime finalidade de reeducar o espírito e não de punir, de castigar. Então, os estudiosos da conduta psicológica constatam que essa felicidade é possível. E isso porque existem, vamos dizer assim, fatores, tanto fisiológicos, né, como outros, mas principalmente os fisiológicos, que propiciam essas condições para a felicidade e refere-se, consequentemente, esses pesquisadores aos milagres, entre aspas, provocados pela dopamina, né, o neuropeptídeo que a fomenta e a, a produz. Então, daí porque é importante que essas experiências cuidadosas, como muito cuidadosas, né, que os pesquisadores usam, como tomografias computadorizadas, vão apresentar áreas cerebrais onde se situam a felicidade ou a infelicidade. Então, hoje já se detecta em nosso cérebro onde reside as áreas que nos proporcionam a felicidade ou o seu contrário. Portanto, não somente a dopamina, mas a produção de outras substâncias que vão confirmar essa tese orgânica para o indivíduo estar feliz ou infeliz. Então, por isso, muitas vezes é importante as medicações psiquiátricas para aquelas pessoas, principalmente em depressão, mas transtornos outros também, porque vão agir justamente na produção, né, na ampliação ou na redução de determinadas neurotransmissores no cérebro, para favorecer justamente esses momentos de felicidade, de alegria, de prazer na, na pessoa. Então, um sentimento qualquer envia, consequentemente, afirma Joana de Ângeles, impulsos ao nosso tronco cerebral, né, ou ao cerebelo, melhor dizendo, que os processa e os envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação e, com isso, propicia a excitação emocional de modo que o córtex, né, ative as circunvoluções nas áreas do lóbulo frontal,
transformando aquelas emoções em atitudes e realizações objetivas. Poderíamos pensar que somos o que nós pensamos. Nosso pensamento altera a nossa emoção, e a nossa emoção, portanto, vai influenciar na mudança do nosso comportamento, e a partir daí, uma viagem de volta. O comportamento alterando, reforçando a emoção, e vai, por sua vez, também reforçar o pensamento. Então, ocorre assim todo um processo eletroquímico através do qual os sentimentos estimulam áreas próprias e o transformam, conduzem, por exemplo, a determinadas situações e materializam isso nas ações, nos comportamentos da pessoa. Daí a importância do estudo do nosso pensamento, e aí, como temos feito em outras oportunidades, reforçamos aqui o estudo do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções, de energias, né, que necessitam ser bem direcionadas. E que, lógico, a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências que poderão ser salutares ou negativas, poderão ser positivas ou negativas, aprofundando-se, portanto, essa sonda das pesquisas no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia tem a sua procedência no espírito, que é o ser imortal. E esse espírito é que exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, seu nível de consciência, produzindo, portanto, emoções superiores ou, vamos dizer assim, emoções inferiores, inquietantes, né? Perturbadoras, de que tem necessidade para o seu devido crescimento de ordem moral, emocional, espiritual, de uma forma geral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos de Joana de Ângeles, transtorno de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, conforme ela afirma, bem como das contribuições que o Espiritismo nos oferece como ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia do espírito quando ele experimenta, e aí essas situações, e a sensação agradável, né, do dever cumprido, a sua retidão moral, facultando, portanto, ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias equivalentes que nos proporcionam essa harmonia e esse estado de felicidade. Então, a conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia, independente da situação que você experiencia, porque você pode estar numa situação de dor, né, de problemas, de dificuldade, mas ainda assim você é uma pessoa feliz, porque sabe gerenciar isso, sabe administrar essas questões da vida. Enquanto outras pessoas aparentemente não têm problemas nenhum, dificuldade nenhuma, e ainda assim são pessoas super infelizes. Então, esse estado de bem-estar, de harmonia, como ela propõe
entre o ego e o self. Isso porque, normalmente, o sofrimento advém desse conflito entre o nosso ego e o nosso self. Então, esse estado de harmonia entre essas duas instâncias psíquicas resulta das conquistas morais e espirituais que nós já logramos, né? E da vitória, consequentemente, sobre esses desafios existenciais. Então, é importante a gente considerar isto para a gente entender melhor o significado, digamos assim, da vida, para podermos, com isso, nos situarmos cada vez mais e melhor dentro do nosso propósito existencial. E é por isso que aqui, como eu disse lá no início, nós vamos realizar essa viagem por esse livro, onde, repetimos, nós vamos ver, né, dentro dessa estrutura que ela propõe, né, as causas psicológicas da situação, os danos que provoca e as possíveis soluções que vamos entender como sendo a terapêutica proposta por ela. E de hoje a 8 a gente começa, então, o capítulo 1, né, que tem o título Fugas Psicológicas, onde vamos ver causas psicológicas das fugas, os danos imediatos e remotos das fugas, né, e as possíveis soluções para essas fugas psicológicas. E já para dar uma pincelada no que vamos trabalhar de hoje a 8, ela tem já nesse primeiro item, quando explica as causas das fugas, ela afirma o seguinte: ocorre, no entanto, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis, né, de serem contornadas e aceitas para os arquivos do nosso inconsciente, dando lugar, assim, às chamadas fugas psicológicas, em que se comprazem muitos pacientes. Lembrando que, muitas vezes, há situações tão difíceis, tão dolorosas de nós lidarmos, que nós reprimimos. E, normalmente, toda repressão ela é inconsciente, jogamos esse conteúdo para o nosso inconsciente, necessitando, em algum momento, aprendermos a lidar com ele, trazendo à tona para que sejam ressignificados e assim possamos caminhar com mais segurança. Então, de hoje a 8, vamos dar início a essas reflexões sobre as fugas psicológicas. Até de hoje a 8, uma boa noite e muita paz para todos.